Graça e paz. Amém? Vamos nessa noite dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Você que está aí nos assistindo através das redes sociais, tire esse momento agora para adorar a Deus, reserve esse momento onde você está na sua casa, no seu trabalho, onde você está nesse momento, utilize aí esse momento para adorar a Deus. Compartilha, abre aí uma sala de compartilhamento na sua rede do Facebook, nas suas redes sociais, você possa fazer a divulgação. Você vai estar ajudando ao reino de Deus estar sendo propagado neste mundo. Aos irmãos que estão aqui presentes, nós possamos nessa noite dar o nosso melhor ao nosso Deus, louvar, agradecer a Ele, colocar diante do altar o agradecimento por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus é bom, Deus é maravilhoso, sua misericórdia dura para sempre. E nós precisamos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse momento lindo e maravilhoso que o Senhor reservou para nós estarmos aqui nessa noite. O Senhor reservou cada vida que aqui está, creio. Cada pessoa que está nos assistindo através das redes sociais, Senhor, também o Senhor reservou para elas esse momento de adoração. Meu Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nossa vida. Que nós possamos, meu Senhor, Te oferecer nessa noite o louvor ao qual o Senhor se agrade. E que nós possamos também nessa noite, meu Deus, ouvir a Tua santa e poderosa palavra e possa edificar o nosso coração através da Tua palavra, dos ensinamentos que o Senhor tem para a Tua igreja. Por isso, nessa noite, Senhor, nós Te dizemos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade linda que o Senhor nos reservou para estarmos aqui nessa noite. Iremos louvar o Teu nome, iremos nessa noite oferecer a Ti aquilo que o Senhor merece, pois só o Senhor é merecedor de honra, de glória, de majestade, de poder. Por isso, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa noite, que possamos oferecer ao nosso Deus aquilo que Ele é merecedor de louvor, de glória e de honra. Amém. Eu queria convidá-los a fazer dessa canção um momento de oração ao nosso Deus, porque todos os dias nós passamos por lutas, nós passamos por provações, e eu queria que você junto comigo pudesse adorar o Senhor e fazer da letra dessa canção uma oração a Ele, não esquecendo que é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que está sempre disposto a nos ajudar, independente de qualquer situação que nós possamos passar. Amém? Se você já sabe a letra da canção, que você possa fechar os seus olhos e louvar. Se você não sabe, pode acompanhar aqui. Vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir agora é o que a tua voz me diz.
a mais ninguém. Te dei os meus fracassos e as vitórias te darei também. Me diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, em que diz sobre mim. Eu creio sim, e diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aleluia, Senhor. Nós devemos crer, Pai amado, na Tua palavra, Deus, porque lá diz, Senhor, que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, Pai. Tu escolheste, Senhor, a cor dos nossos olhos. Tu escolheste a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, Pai. Tu já sabias, Senhor, com quem nós iríamos constituir uma família, Pai. Tu sabias quantos filhos nós iríamos ter, Senhor. É claro, Deus, que isso depende também das nossas escolhas, Pai. Mas Tu, Senhor, desenhaste todo o caminho da nossa vida, da nossa história, Pai. E nós devemos crer na Tua palavra, Deus, que diz que nós somos amados, Senhor. Que diz que nós somos Teus filhos, Pai. Que nós somos irmãos de Jesus Cristo, Paizinho. Deus amado, quão grande é essa promessa sobre as nossas vidas, e nós nos entristecemos com coisas tão pequenas, Senhor, enquanto devemos voltar, Senhor, a olhar a Ti, Deus, a olhar para Ti, Senhor. Como diz na letra dessas palavras, Pai, nós devemos crer nessa promessa. Aleluia. Aleluia, Te louvamos, Senhor. E diz que amado sou, diz que forte sou, e que seguro estou, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Você crê? Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia. Foi Ele quem criaste o sol, a lua, as estrelas, o mar, a natureza. Foi Ele quem criaste o ser humano. Foi Ele quem criaste o ar que nós respiramos. Então que você possa se alegrar nesse momento na presença do Senhor e declare que Ele é o dono da sua vida. Amém? Estrelas e
só quero te adorar, te amar. Eu nasci pra te adorar, te adoro. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer ao Senhor, e dizer que te amo, te amo, te amo. Te amamos, Jesus. E dizer que te amo, te amo, te amo. Espírito Santo de Deus. E dizer que te amo, te amo. Eu te amo. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração a Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor a Ti, Senhor. Recebe a nossa oferta a Ti essa noite, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora se alegrar na presença do Senhor, né? Mais ainda. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você levou
gostou e dá um glória ao Senhor. Glória a Deus. Sinta-se livre para ofertar ao Senhor nessa noite. Cante assim comigo. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Nosso Deus, por nós termos a oportunidade de estarmos e o adorar nessa noite. Nós acreditamos que o louvor sai do nosso coração para a presença de Deus. E sabendo disso, nós queremos agradecê-lo a Ele nessa noite. Queremos orar o Seu nome por aquilo que Ele tem feito a nós, por ter nos dado a oportunidade nessa noite de podermos ofertar a Ele, que é merecedor de todas as coisas. Por isso, nessa noite, vamos orar. E antes de nós orarmos, eu quero pedir para que nós possamos, nessa hora da oração, colocar de fato aquilo que nós realmente temos pedido a Deus. Aquilo que realmente nós temos perguntado ao Senhor, temos entregado nas mãos dEle, e colocar de certa forma como prova daquilo que o Senhor tem falado para nós. Por isso, nessa oração eu gostaria que você colocasse diante de Deus todos os seus planos, todos os seus anseios,
tudo aquilo que você talvez tenha pedido, ainda não tenha alcançado, mas a palavra nessa noite, ela vai falar sobre algo a esse respeito. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de louvar o teu nome. E muitas das vezes nós queremos louvar e às vezes não sai como queremos. Mas quantos daqueles que não podem abrir a sua boca para te louvar com os lábios, mas com as suas atitudes o seu coração te louva? Por isso nessa noite nós te agradecemos. Muito obrigado porque estamos aqui, temos a oportunidade de declarar com o nosso corpo, com aquilo que temos e somos, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso para fazer sobre a nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que ofertaram, por aqueles que depositaram diante de Ti não apenas a sua oferta de louvor, de adoração, mas também as suas ofertas materiais. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor multiplique e que o Senhor repreenda todo qualquer que seja o devorador e que haja prosperidade na vida da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus e nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Na palavra do sábado passado, nós estivemos falando aqui um assunto bastante interessante. Nós falamos sobre entender o propósito da igreja, ou os propósitos da igreja. E nós falamos o texto baseado no livro de Atos, naquele momento, no capítulo de número 2, versículo 42 ao 47, e lemos um texto áureo que também estava em Atos, capítulo 16, versículo 5. Interessante que aquela palavra naquele momento falada, ministrada, nós falamos sobre adorar e servir ao Senhor. E hoje nós iremos falar uma palavra que, após a igreja entender o que é adorar, entender que é uma comunidade que é formadora de discípulos, que é uma comunidade que precisa entender a sua unidade, nós iremos falar sobre as bênçãos que essa comunidade ela poderá alcançar quando ela está dentro desses requisitos que nós falamos no sábado passado. E hoje, falando sobre a bênção da presença de Deus em nossa vida, nós vamos usar o texto de Gênesis, lá no início da Bíblia, o primeiro livro, no capítulo de número 18, dos versículos 1 ao versículo de número 15. Enquanto você procura aí, eu também espero que você que está aí em casa, nos assistindo através das redes sociais, possa também estar acompanhando aí através da sua Bíblia, seja ela a Bíblia no papel, né, a Bíblia impressa no papel, ou a Bíblia impressa digital aí na sua mídia, que você possa estar acompanhando. Então, capítulo 18, versículo de número 1 ao 15. Capítulo de número 18, versículo de 1 ao 15 diz: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: Assim fazes como tens dito. Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão a vacas e tomou
vitela, terra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela, que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhes: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela ali está na tenda. E disse-lhes: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse-lhes o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digais isso, porque sim ristes. Amém? Nós estamos diante de um texto, uma história, a qual nós conhecemos um pouco. Estamos diante da história de um casal, de um homem e de uma mulher, do Antigo Testamento, conhecido como Abraão e Sara, e eles recebem ali a visita de alguns homens, e o texto vai falar de 3 homens, e nós vamos nessa noite, diante da presença da vida, do testemunho, da narrativa que o texto traz desse casal, trazer algumas experiências para nós, aprendermos algumas coisas para nós, nessa noite, acerca desse texto, em que nós vamos compartilhar. Nós temos como tema, então, desse texto, a presença ou a bênção da presença de Deus na nossa vida. O texto vai dizer, então, que eram um casal em que já estavam velhos, e que havia um desejo muito grande de ter e de receber algo que para eles era precioso, que era ter um filho. Então havia sobre Abraão esse anseio, essa vontade, esse desejo. Na verdade, se nós formos voltar um pouco na história, nós vamos perceber que esse desejo de Abraão era também uma promessa de Deus. Deus havia separado ele, dito que sobre ele seria pai de grandes multidões. Mas na verdade, há algo que nos chama a atenção sobre essa promessa, sobre esse casal, sobre esse contexto em que traz a narrativa da visita daqueles homens na casa daqueles servos de Deus. Nós estamos diante de uma história que é parecida também nos dias de hoje, numa sociedade que é seduzida por ter, por possuir, seduzida por ostentar, e muitas das vezes nos esquecemos de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, aquilo que Deus nos separou para ser. É tão forte isso que geralmente as crianças, quando os pais chegam em casa, qual é a primeira pergunta que ela faz? Quem se arrisca a dizer? Quando você viaja e chega em casa, né, as crianças correm, né, para os pais e elas perguntam o que para eles? O que foi que você trouxe para mim? Qual o presente que você tem para mim hoje? Né? O que o Senhor trouxe para mim? E aí é onde nós encontramos um grande problema. Por quê? Porque começamos a nos relacionarmos com os nossos filhos, com as pessoas que estão próximas a nós, e à medida que nós nos relacionamos e nos tratamos os nossos filhos, também é o nosso relacionamento para com Deus.
Quando nós nos relacionamos com os nossos filhos dessa forma, de sempre querer agradá-los eles com algo, com alguma matéria, com algo que regozija sobre ele o seu bem, a sua carne, também é a forma que nos encostamos com Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nós queremos sempre barganhar alguma coisa. Quando nos aproximamos do Senhor, nós queremos sempre querer que Deus nos dê uma bênção. E geralmente as bênçãos que nós buscamos em Deus, elas são bênçãos materiais. Nós trazemos para nós, internalizamos isso para nós, passamos a nos interessar por aquilo que Deus tem para nos dar, porque nós queremos receber, mas nós precisamos entender que o que mais nós precisamos na nossa vida é a presença de Deus. O que nós mais precisamos ter é a presença do Senhor em nossa vida. Nós vamos perceber nesse texto que à medida em que nós nos relacionamos, que nós confiamos, que nós acreditamos, é a forma como também Deus vai nos tratar, Deus vai nos abençoar. E diante disso, diante dessa realidade no mundo em que nós vivemos, que é um mundo de fato capitalista, de fato um mundo em que aonde se vale o que se tem, não o que se é, nós vamos entender qual é a expectativa que nós temos da presença de Deus em nossa vida. Eu não sei se nessa noite ou se você em algum dia já fez essa pergunta, mas qual é a expectativa da presença de Deus em sua vida? A expectativa da presença de Deus em sua vida é Ele lhe dar algo precioso materialmente? Ou é Ele lhe capacitar, lhe abençoar, lhe fazer um servo e uma serva de Deus, dotado de autoridade, de majestade, dotado de poder, dotado de unção, dotado de talentos para ser usado na sua obra? Qual é a expectativa da presença de Deus que precisa ser visitada em nossa vida? O que de fato nós estamos almejando de Deus para nós? O que é que nós estamos pedindo? O que é que nós esperamos? Porque expectativa é algo que se espera com muita ansiedade. Expectativa é algo que eu crio, que eu imagino que vou receber. O que é que nós estamos esperando receber da parte de Deus, da presença de Deus na nossa vida? E diante disso, essa pergunta que você não vai responder para mim, e é em cima dessa pergunta que nós vamos ver 4 verdades importantes nessa noite, para que nós possamos ter a bênção da presença de Deus em nossa vida, para que nós possamos ter a expectativa correta da visitação de Deus em nossa vida. Nós estamos num texto em que Deus faz uma visita àquele casal, e nesse texto nós vamos ver 4 verdades importantes para quando Deus vier visitar a nossa casa, quando Deus vier visitar a nossa vida, nós possamos aprender. E a primeira expectativa é a expectativa que nós precisamos esperar a visita de Deus através do jeito dele. O versículo 1 vai dizer assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mane, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. A presença de Deus em nossa vida não escolhe lugar. A presença de Deus em nossa vida não escolhe a hora. A presença de Deus na nossa vida é do jeito dele. Muitas das vezes nós criamos expectativas de achar que para se ter a presença de Deus, precisa-se estar num lugar especial. Para ter a presença de Deus em nossa vida, precisa vestir uma roupa especial, precisa vestir, se adornar de formas especiais.
para se estar na presença de Deus ou esperar a visita da presença de Deus, não se precisa ter nada dessas coisas, porque Deus geralmente aparece em lugares improváveis e geralmente Ele nos enche com a sua presença em momentos em que nós muitas das vezes nem imaginamos que vai acontecer. Abraão recebe a presença. Talvez Abraão tenha aquele quarto secreto. Quem fez o consolidado sabe que tem uma aula que fala que nós precisamos reservar aquele lugar secreto, né? Para fazer as nossas orações. Nós não temos aquele lugar onde a gente acha melhor ler a Bíblia, aquele lugar onde a gente acha melhor orar. Nós reservamos aquele lugar onde a gente marca o encontro com Jesus ali. Talvez Abraão e Sara tivessem um lugar reservado na sua tenda, na sua casa, para oferecer a Deus as suas orações, oferecer a Deus o seu louvor. Mas o texto diz que Deus apareceu, a visita de Deus foi do jeito dele. Deus aparece perto dos carvalhos de Mane. E diz o texto ainda que foi em uma das horas mais quentes do dia. Às vezes nós criamos expectativas desnecessárias. Deus, Ele geralmente faz visitas a nós de formas discretas. Às vezes a gente nem percebe quando Deus está chegando para falar conosco. E um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, e ela me perguntava o que é que ela pedia a Deus, porque ela pedia muita paciência a Deus, pedia que Deus desse muita paciência, porque era muito problema de você estar orando errado. Peça para Deus lhe dar discernimento e sabedoria, porque a sabedoria vai lhe levar a tomar decisões certas, vai lhe levar a dar conselhos certos, e o discernimento vai lhe ajudar a definir entre o certo e o errado. O discernimento vai lhe ajudar a saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O discernimento vai nos dar a saber quando Deus está nos visitando. E é por isso que Deus aparece ali a Abraão e Sara, num local onde eles não imaginavam, numa hora onde eles não imaginavam, porque Deus muitas das vezes age de forma discreta, e Ele age muitas das vezes no momento em que nós não conseguimos perceber. Por isso nós precisamos estar atentos e pedir ao Senhor discernimento, para que quando Ele fizer uma visita especial, nós possamos perceber. Porque na verdade é fato que a gente precisa tratar nesse texto, que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava todos os dias, Ele fazia visitas especiais. Se bem que o texto aqui, daqui a pouco nós vamos falar, que foram visitar pessoas, o texto fala de pessoas, de seres, e Deus fazia sim essas visitas especiais. Hoje nós temos a presença constante, diária, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas mesmo nós tendo o Espírito Santo de Deus em nossa vida, o Senhor ainda continua fazendo visitas especiais sobre nós, e essas visitas vão acontecer em locais onde não esperamos muitas das vezes, e em momentos em que nós não estamos percebendo. Abraão recebe a visita ali por Deus, e Deus visita do jeito dele. Às vezes nós somos tão exigentes muitas das vezes com Deus, que às vezes nós marcamos o dia, a hora e o local, e ainda queremos o jeito que Deus haja naquele dia, naquela hora e naquele local. Deus é Deus, Ele não se limita à vontade de ninguém, Ele age, Ele faz no dia, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. A criatura não dá ordem ao Criador, o finito não dá ordem ao infinito.
Ele é quem tem o domínio sobre todas as coisas, Ele é quem dá ordem aos seus anjos, Ele é quem levanta, é quem abate, Ele é quem faz como lhe apraz, como o texto das Sagradas Escrituras lhe diz. Ele não está limitado a ordens, a poderes nenhum, porque Ele é a ordem, Ele é o poder, e Ele aparece e visita do jeito que Ele quer. Nós aqui precisamos, dentro da pergunta, qual a expectativa nós temos da presença de Deus quando Ele vier visitar a nossa vida? É do jeito que nós estamos querendo? Ou nós estamos aptos, ou nós estamos abertos a entender e a receber quando Ele nos visitar? Ainda dentro disso, esperando pela visita de Deus do jeito dEle, uma visita como um natural encontro, sobre a sombra do meio-dia, debaixo de uma árvore, em pleno sol quente. O Senhor reservou ainda um local aonde Abraão pudesse ouvir, esperar pela visita de Deus da forma como Ele quer. Talvez Abraão esperasse no seu lugar secreto, mas o nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, e é um Deus que gosta de nos surpreender. Me lembro agora de Moisés, quando é escolhido por Deus, levado até a família de Jetro, para ser por Deus capacitado para uma obra que ele havia de fazer, mas não é dentro da casa de Jetro que Deus aparece para Moisés. Deus aparece para Moisés em plena montanha, na sarça ardente queimando a árvore, ele lá precisando tirar as sandálias dos pés para receber a presença de Deus numa hora em que ele não esperava, num lugar onde ele não imaginava, porque a presença de Deus é isso, ela acontece numa hora em que geralmente não esperamos. A segunda coisa nesse texto que nós vamos aprender, que quanto mais natural, mais você poderá perceber a presença de Deus em sua vida. Versículos 2 e 3 diz: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, estava em casa. Se mereço o seu favor, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão, ou prostou-se, disse-lhe: meu senhor, se mereço o teu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. O texto diz aqui então que haviam 3 homens e estavam em pé. Foi a naturalidade, a sensibilidade da presença de Deus ali, que Deus agiu espiritualmente na vida de Abraão. A sensibilidade de perceber que Deus não é algo que está tão distante. Apesar de Ele ser santíssimo, apesar de Ele ser justo, magnífico, mas Ele não é distante. Não precisamos colocá-lo em um pedestal aonde precisamos ter que rogar para tocá-lo, não. A Bíblia nos fala, que diz que aquele que o busca em espírito e em verdade, é a esses que o Senhor se manifesta a sua presença, para que através da sua presença Ele possa também se revelar a Ele. Então nós aprendemos que quanto mais natural, mais você poderá perceber a presença de Deus em nossa vida. Havia ali no texto dos versículos 2 e 3, quando Abraão olha e vê aqueles 3 homens distantes, ele corre ao encontro, ele vai até aqueles homens, e diz o texto que Abraão se prostra, que ele roga àqueles homens, dizendo, reconhecendo neles que eram o Senhor. Abraão reconhece naqueles homens a autoridade sobre a vida deles, e diz: meu Senhor, se mereço, eu não sei se na tradução aqui diz, né?
meu Senhor, se encontrarei graça aos teus olhos, se mereço alguma coisa, isso prostrado, não passe pelo teu servo sem fazer uma parada. Não passe pelo teu servo, sem te deteres por algum tempo. Ou seja, entre aqui, fale comigo, converse, porque é a naturalidade de Deus e a sua presença é natural. Isso é um ponto importante de se aprender, porque a igreja confunde. A igreja confunde presença com unção e com poder. E são coisas que podem acontecer juntas, mas são distintas. É como o Pai, Filho e Espírito Santo. A presença de Deus, ela é sentida em qualquer lugar que Deus a queira revelar. Eu posso estar dentro do meu carro dirigindo e sentir a presença de Deus. Eu posso estar no meu trabalho e sentir a presença de Deus. Eu me lembro agora de uma certa vez, há muitos anos atrás, eu ainda morava no sítio, e eu me lembro que eu estava no banheiro tomando banho, e fui tomado pela presença de Deus, e eu dizia: Senhor, o que é? O que é que está acontecendo? Eu estava ali no banho e sentindo a presença de Deus, sentindo a sua graça, e eu dizia: Senhor, o que é? E o Senhor dizia: apenas sinta a presença. E aí, eu me lembro que quando eu me arrumei, saí no alpendre da casa, fiquei sentado ali naquela cadeira, e passou uma pessoa numa moto, e parou aquela moto, e veio falar comigo. E essa pessoa era um amigo meu, que ainda é um amigo hoje, mas estava há muito tempo sem falar comigo. Houve um problema que foi criado, e quem me conhece sabe que eu não tenho problema com ninguém. Graças a Deus eu não tenho intrigado por nada nessa vida. E aquela pessoa tinha algo contra mim, e ela parou, entrou no alpendre, deu boa noite e disse: eu quero lhe pedir desculpa, eu quero lhe pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz a você. E eu olhei para ele e digo assim: Deus te abençoe, você não tem que pedir perdão por nada, você não tem que pedir desculpa por nada, mas se você precisa ouvir, você está desculpado, você está perdoado, estamos aqui juntos, demos as mãos. E ele foi embora, e hoje ele tem o meu respeito e eu tenho o dele. E aí eu entendi que muitas das vezes a presença de Deus é para nos ajudar a passarmos por situações e que iremos enfrentar. Situações que muitas das vezes não estamos preparados para enfrentá-las. Talvez ali foi necessário haver para que eu pudesse estar bem, para que quando aquela pessoa chegasse, ela também pudesse estar bem e sentir aquela paz que só o Senhor tem para nos oferecer e só o Senhor tem para dar a esse mundo que não tem a paz. A presença de Deus, ela é natural, ela não precisa de muita coisa. O poder de Deus não é diferente. Enquanto a presença de Deus você e eu sentimos, o poder de Deus é manifestado para que as pessoas vejam, através da força do seu poder, através dos milagres, dos prodígios. O poder de Deus, ele é para ser visto, e a graça de Deus é para ser repartida. Por isso que eu digo que as pessoas confundem. Às vezes as pessoas confundem presença de Deus com muitas atitudes, e nós precisamos ter discernimento da parte de Deus para saber que a presença de Deus muitas das vezes sai através de um sorriso, sai através de uma lágrima. Muitas das vezes a presença de Deus sai através de um sorriso. Muitas das vezes a presença de Deus sai em nossa vida em horas em que nós não sentimos. Por quê? Porque ela vem naturalmente sobre aqueles que amam a Deus. Amém? A terceira verdade que nós vamos aprender nessa noite, conforme Abraão também aprendeu, que quanto mais generosos formos, mais facilmente você e eu iremos perceber a presença de Deus ao nosso lado. Nos versículos 6 e 8 do texto em que nós lemos, diz: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a
e faça alguns pães. Depois correu ao rebanho e colheu o melhor novilho e o deu a um servo que se também apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo daquela árvore. Tudo isso ainda está acontecendo debaixo de uma árvore. Em um ambiente totalmente natural. Em um ambiente que provavelmente não se imaginaria que iria acontecer isso. O que nós vamos perceber é que a generosidade, as atitudes que fazemos de bondade, de ajudar, de ser alguém que gosta de cuidar, que se preocupa com as pessoas, que quer agradar, que recebe bem o outro, é importante. O texto diz que Abraão, ele preparou e ofereceu o melhor que ele tinha. Abraão ofereceu a melhor coalhada. Abraão ofereceu o melhor leite. Abraão ofereceu o melhor novilho. Ainda de pé, Abraão naturalmente estava servindo aqueles que mais precisavam. Abraão se fez presente na vida daquelas pessoas. Nós queremos a presença de Deus, mas nós não queremos compartilhar aquilo que Deus tem dado a nós, com aqueles que precisam. Nós queremos atrair o favor de Deus para nós, mas nós não queremos compartilhar o amor de Deus e a presença de Deus para aqueles que mais necessitam. O texto também diz que nós precisaríamos pensar nisso, porque até então eles não tinham dado nada a Abraão. Até o versículo de número 8, nós lemos aqui, eles não prometeram nada para Abraão. Eles não ofereceram nada, eles não eram mercadores, eles não eram vendedores, eles não estavam oferecendo nada. Pelo contrário, o texto diz que Abraão vai ao encontro daqueles homens, e é Abraão que oferece a hospitalidade. É Abraão que oferece o que ele tinha de melhor. Abraão oferece o que de mais qualidade ele tinha de bom. A melhor e maior fartura que ele tinha de comida, de hospedagem, de receber bem, ele oferece para aqueles homens. Até então, Abraão só estava no prejuízo. Porque se ninguém ofereceu nada para Abraão, e Abraão oferece tudo o que ele tinha de bom e de melhor para aquelas pessoas, era Abraão que estava no prejuízo. Era Abraão que estava na desvantagem. Eu estou dizendo isso ainda compartilhando do início dessa palavra que nós falamos, que nós vivemos em dias em que o capitalismo, o ter, é maior do que ser. Somos valorizados por aquilo que temos, não por aquilo que somos. E também valorizamos aqueles que têm, não aquilo que eles são. E nós vamos aprender que nesse texto Abraão faz o contrário. Ele não conhecia aqueles homens. Ele não sabia quem eles eram, não sabia de onde vem, não sabia para onde vai, não sabia o que eles iam fazer. Mas Abraão oferece o melhor. Nós poderíamos parar e pensar um pouco e fazer duas perguntas. A primeira: o que aconteceria se Deus hoje visitasse a sua casa? Porque a visita que Abraão está recebendo é da parte de Deus. Esses três homens aqui, inclusive quando nós vamos estudar sobre os personagens que aparece Abraão, muitos se dizem que um dos terceiros homens era o próprio Jesus. Os outros dois eram anjos que o acompanhavam, em forma de seres humanos, estavam ali visitando o seu servo. E aí vem a pergunta: o que aconteceria se Deus hoje visitasse a sua vida? Se você e eu hoje tivéssemos um encontro real, físico, com Jesus. A segunda pergunta é: revelar
dessa forma a sua presença. Quando você tivesse esse encontro, de que forma seria se Deus lhe visitasse hoje e revelasse dessa forma a sua presença? De que forma? De uma forma em que você e eu não esperasse. De uma forma que eu e você não imaginasse. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que Jesus diz: aqueles que recebem um pequenino, recebe a mim. Aquele que cuida do mais carente, também cuida de mim. Aquele que me visitaste na prisão, aquele que me deste um copo com água, aquele que se preocupaste, também fizeste a mim. Então nós poderíamos dizer que, poderíamos crer que Deus, Ele se manifesta em nosso meio, da forma dEle, do jeito dEle, naturalmente e mediante as atitudes generosas que nós temos no nosso coração. Porque, irmãos, é muito fácil, você que nos assiste através das redes sociais, é muito fácil nós darmos as coisas a alguém por interesse. Eu vou dar para fulano porque ele tem, e eu vou dar porque eu quero alguma coisa dele, eu vou dar para receber mais amanhã. Eu vou dar com a mão direita, e a esquerda vai na frente para receber logo. A palavra de Deus nos ensina o contrário. A palavra de Deus diz: dai com uma mão e esconde a outra. Porque é melhor dar do que receber. Abraão até então não sabia o que aqueles homens faziam, não sabia quem eles eram. Abraão não tinha nem noção, apesar de reconhecer que eram senhores, mas ele não os conhecia de fato, de saber o que eles tinham para oferecer. Mas Abraão generosamente abre o seu coração e oferece o que ele tem de melhor. Nós queremos o melhor de Deus, nós queremos o melhor das pessoas, ofereçamos o melhor que nós temos para Deus. O nosso verdadeiro louvor, ofereça para Deus. Doe o que nós temos de melhor, de qualidade para Deus. Doe o que nós temos de melhor, de qualidade para o seu próximo, para aqueles que precisam. Doe, seja generoso, seja alguém que tem alegria em naturalmente compartilhar aquilo que Deus lhe deu. Embora que seja pouco as nossas condições, outros mais, outros bem menos, mas aquilo que temos é porque o Senhor nos confiou. E se Ele nos deu, e aí nós podemos compartilhar e temos sobra, não, vamos dar aquilo que temos de melhor. A Bíblia nos fala que, por que a oferta da viúva foi aceita e daquele homem rico não? Porque ela deu tudo que ela tinha de melhor, e ela deu de todo o seu entendimento. E aquele outro homem deu o que lhe sobrava. Não era generoso, não era alguém que fazia por amor, por vontade. Não era. Nós vamos perceber que Abraão era um homem com coração grande. Ele manifestou-se ao Senhor naturalmente, mediante a um coração amoroso, mediante a um coração que gostava de compartilhar, mediante alguém que o melhor prato, a melhor comida, ele serviu sem distinção. A presença de Deus, ela também poderá vir a nós de acordo com a nossa generosidade. É claro que não é uma moeda de troca, eu não estou falando disso. Estou dizendo que quando nós fazemos e compartilhamos aquilo que Deus nos dá com aqueles que de fato precisam, até porque de repente você pode estar recebendo o próprio Deus, sem saber, e Ele te abençoar. A quarta e última coisa nessa noite, a quarta e última verdade nessa noite, no texto em que nós vamos aprender, que para que nós possamos ter a bênção da presença de Deus na nossa vida, está do versículo 9 ao versículo de número 15. Nós não podemos duvidar das promessas de Deus em nossa vida.
Eu vou repetir isso para você. Nós não podemos duvidar das promessas de Deus em nossa vida. E a presença de Deus na igreja hoje, ela é real. Eu falei nessa ministração há alguns minutos atrás, que no Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha momentos de visitações, não foi? Só que a palavra de Deus diz, Jesus antes de estar indo o assunto aos céus, antes de ser arrebatado aos céus após a sua ressurreição, ele disse que iria enviar o Consolador. Era necessário Jesus ir, porque havia a ordem e a necessidade do Espírito Santo vir, e Jesus dizia que ele iria estar conosco, que a sua presença era real na igreja, que ele iria vir para nos consolar, nos ajudar, nos fazer aprender a palavra, dar discernimento e estar até a consumação do século quando Jesus voltar. Então hoje a igreja tem que entender que a presença de Deus em nossa vida é constante, precisa ser diária, porque o Espírito de Deus, Ele está em mim e em você. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Seu Espírito. Se nós somos templo e morada do Espírito Santo, e Jesus deixou a promessa de que Ele iria nos ajudar, por que muitas das vezes nós duvidamos daquilo que Deus quer que nós façamos? Por que muitas das vezes nós duvidamos que somos capazes de realizar algo? Por que muitas das vezes nós duvidamos quando Deus fala ao seu respeito, ou ao respeito da sua igreja, ou ao seu respeito daquilo que Ele vai fazer? Por que duvidamos? Sara está no meio desse dilema. Ela duvidou, porque aqueles servos, depois das 3 atitudes que Abraão tem, só agora é que ele vai receber a promessa de ter um filho. Só agora é que aqueles homens vão o abençoar. Só agora que esses homens vão dizer: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar e a tua mulher terá um filho. Qual foi a atitude de Sara? A dúvida. Por que quando muitas das vezes Deus fala conosco, nos mostra, nós duvidamos? Muitas das vezes a presença de Deus está em nós, e nós não percebemos, não sentimos, e às vezes quando sentimos e percebemos, ainda queremos duvidar que é a sua presença. Sara duvida, e como Deus sabe de todas as coisas, Ele olha para Abraão e diz: tua mulher onde está? Você acha que Deus não sabia onde Sara estava? Se mais na frente o texto vai dizer: por que a tua mulher riu quando eu disse que ela vai ter um filho? Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe de todos os nossos passos. Deus sabe de todas as nossas palavras, de todos os nossos pensamentos. Deus sabe do que nós precisamos, do que nós sentimos. Deus sabe, e Ele tem interesse em nos ajudar a sermos melhores. Você que nos assiste nessa noite, eu quero lhe dizer que Deus tem interesse em lhe aperfeiçoar. Deus tem interesse que você mude de vida. Deus tem interesse que a presença dEle seja real e notória na sua vida, na minha vida. Não precisamos, não podemos e não devemos duvidar da palavra de Deus em nós. Sara duvida, mas o Senhor, o contrariando ela, Ele olha para ela e diz: mulher, por que tu riu? Por que tu duvidastes? Pois eu vou repetir para ti, daqui a 1 ano eu vou estar aqui de novo. Quantas promessas de Deus tem sobre a nossa vida? Quantas promessas de Deus tem sobre essa igreja? Quantas promessas de Deus tem sobre cada um individualmente? Muitas das vezes nós duvidamos, nós desconfiamos de Deus, como se Deus fosse homem que enganasse, como se Deus fosse homem que mentisse, como se Deus não cumprisse com a sua palavra, pois o nosso Deus, Ele não mente, Ele não engana. Se Ele promete, Ele cumpre. Se é Deus que prometeu,
Ele vai cumprir. Se é Deus que falou, vai acontecer. Precisamos ter essa máxima de acreditar, de confiar nas promessas de Deus em nossa vida, independente das circunstâncias que vivemos, independente das circunstâncias que estamos passando, independente que o parafuso apertou, a condição financeira está difícil, as tribulações chegaram, o inimigo se levantou, saiba que a presença de Deus vai se manifestar numa hora em que você e eu não espera, mas ela vai acontecer, e se Ele prometeu, vai se cumprir, porque Ele cumpre com aquilo que Ele fala. E nem é no momento, e nem é cedo nem tarde, Ele vai agir na hora certa. Porque há um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, né? Eu não conheço esse ditado não, a Bíblia que eu tenho diz o contrário, diz que Ele nem tarda, nem falha, chega na hora certa. O socorro bem presente chega na hora certa. Abraão deve ter orado muito a Deus. Senhor, me faz uma visita, me ajuda. Eu tenho tanta vontade de ter um filho com a minha esposa. Eu tenho tanta vontade, Senhor. E Deus chega para ele numa hora que ele não espera. Se encontra com ele debaixo de uma árvore, no meio do horário mais quente do dia. E ele recebe a promessa de Deus sobre a vida dele. É ali que ele começa a sentir a presença de Deus. Não há nada melhor do que atrair a bênção da promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos concluir nessa noite dizendo que, ainda que nós venhamos a fraquejar em nossa fé, ainda que venhamos duvidar, mesmo assim, o Senhor vai cumprir com a sua promessa. Sara duvidou naquele momento de fragilidade da sua fé, até ela escorregou, né? Mas nós sabemos que um ano depois, o que acontece? Ela tem um filho, a qual a descendência de Abraão é a exaltação de Deus até hoje no mundo oriental. Deus cumpre com as suas promessas. Se foi Deus que prometeu, Ele irá realizar com certeza. E eu falava no início da palavra que nós havíamos pregado, ministrado no sábado passado sobre o propósito da igreja, e nós temos um desafio como igreja, que é o desafio de pregar a sua palavra. Nós temos o desafio de levar o evangelho às pessoas. Se há promessa de Deus que a sua igreja é evangelizadora, é uma igreja que nasceu para adorar e servir, nasceu para levar a sua palavra, a necessidade de nós compartilharmos, de nós falarmos, de nós divulgarmos o amor de Deus para cada pessoa. Por isso, nessa noite, nós, através dessa palavra, queremos que a igreja continue confiante, continue acreditando, que por mais que as circunstâncias digam não, por mais que muitas das vezes nós estejamos tristes, abatidos, muitas das vezes enfraquecidos, o Senhor vai fazer na hora certa, no momento certo. Nós só precisamos entender a hora que a presença de Deus vai chegar na nossa vida. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por você que entendeu essa palavra nessa noite, que de repente possa estar sem compreender, está esperando a visita de Deus, e talvez Deus até já tenha visitado, ou está todos os dias lhe visitando, e você não entendeu, e você não abriu os seus olhos ainda, você não conseguiu sentir, porque é necessário fazer alguns passos, é necessário entender que Deus vai agir no lugar onde Ele achar que Ele deve agir, do jeito que Ele deve agir. Deus age naturalmente. É necessário nós entendermos isso.
É necessário nós sermos pessoas que vamos servir ao outro, sermos generosos. E por isso nessa noite, se você tem esperado alguma coisa, se há algum pedido nessa noite que você queira fazer ao Senhor, nós vamos orar pela sua vida e nós vamos pedir para que o Senhor, Ele haja com providência. Vamos orar nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder dizer para Deus, tentar responder para Deus nesse momento as perguntas que nós fizemos nessa noite. Qual é a expectativa que você tem quando Ele visitar a sua vida? E se Deus visitasse a sua vida hoje, de que forma você acha que Deus ia aparecer, que Deus iria manifestar a sua presença na sua vida? Seja nos seus negócios, nos seus planos, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Nós vamos orar nessa noite. Pai, nós te agradecemos nessa noite. E eu sei que tem pessoas, Pai, nessa noite, que estão orando a Ti, estão falando contigo, que entenderam essa palavra, assim como aquele casal tinha uma expectativa, esperavam por uma visitação Tua, mas o Senhor apareceu numa hora, num lugar, de uma forma, de um jeito que eles jamais imaginariam, Senhor, que iria acontecer. Mas como Tu és um Deus que nos surpreende, como o Senhor é um Deus que não está limitado ao tempo, não está limitado à vontade, Senhor, Tu apareceu para aquele casal, e grande foi a bênção naquele lar, grande foi a bênção, grande foi a graça que o Senhor derramou sobre eles. Existem pessoas nessa noite, meu Senhor, que assim estão, esperando, Senhor, pela Tua promessa, esperando pela Tua presença, porque mais vale ter a Tua presença do que ter toda a riqueza e o ouro dessa terra. Mais vale te sentir, ser guiado pelos Teus desejos e desígnios, Senhor, do que ser enganado pelo mundo. Pessoas nessa noite, Senhor, têm sonhos que precisam serem restaurados. Pessoas que precisam nessa noite, Senhor, e têm esperado assim como aquele casal, Pai, pela Tua doce, suave e maravilhosa presença. Eu quero orar, Senhor, nessa noite por elas. Entregar nas Tuas mãos cada pedido, cada desejo. Aqui nessa noite, aqueles que estão através das redes sociais, no seu trabalho, na sua casa, que estão orando conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, em nome de Jesus nós te pedimos, que o Senhor se revele, que os olhos espirituais se abram, e que qualquer que seja a dificuldade, o problema que está impedindo dos teus filhos sentirem a tua doce, maravilhosa presença, seja repreendido, seja anulado, os seus sonhos e desejos, o que está bloqueando, seja repreendido e anulado, em nome de Jesus. E que essas pessoas sejam livres, que essas pessoas sejam livres, que essas pessoas sejam livres para sentir a Tua presença, e os Teus planos e projetos e desígnios sejam revelados, e que elas sejam umas bênçãos aonde elas estiverem, aonde elas forem. Nós oramos em nome de Jesus e nós te agradecemos. A igreja, se concordar, diz amém. Se não concordar, diz misericórdia, né? É assim que nós aprendemos. Amados, nós, diante dessa palavra que nós demos sábado passado, a igreja primitiva, como ela vivia, ajudava uns aos outros, era uma igreja que gostava de orar, que gostava de estudar a palavra. Diante da palavra que vimos hoje, que nós também precisamos ser generosos, eu gostaria de dar uma palavra nessa noite. E a palavra de Deus nos ensina, e nós aprendemos, que nós precisamos começar a cuidar primeiro dos de dentro de casa. Não é assim? Inclusive na palavra passada nós falamos sobre isso. Eu começo a cuidar dos que estão precisando de dentro de casa, e eu vou estendendo também para os que estão próximos a mim, e os que estão fora também serem abençoados. Eu estive domingo, foi, irmão Denilson? Domingo eu estive recebendo o irmão Denilson lá na minha casa, e a gente conversou, e o irmão Denilson está passando por uma dificuldade muito grande, porque ele precisa construir a sua casa.
mas Deus já começou a revelar a presença dele na vida do irmão Denilson. Já contemplou sobre ele. E o que é que eu quero que nós possamos fazer como igreja? Possamos ajudar o irmão Denilson a construir sua casa. Possamos ajudar a contribuir com ele o sonho de estar dentro da sua casa e dizer, aí eu vou falar fisicamente, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou falando da casa material, né? Lógico que esse texto é principalmente para a nossa família, para a nossa casa espiritual, para a nossa família espiritual, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos parentes. E eu de antemão já me comprometi com ele de ajudar, né? Eu disse isso a ele, ele me mandou as fotos, uma filmagem. Eu pretendo ir lá amanhã de manhã, fazer a visita no local, porque parece que precisa de, pelo menos pelo que eu vi, 1 ou 2 horas de trator lá. Talvez, eu preciso ir lá olhar, e a gente vai construir a casa do irmão Denilson. Nem que seja só alguns vãos para ele levantar, né? Cobrir e ir para dentro. Mas nós precisamos fazer isso. Eu quero acreditar, irmãos, que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós precisamos pôr ela em prática, acima de tudo. Porque as nossas atitudes valem mais do que 1000 palavras, ou do que todas as palavras em nossa vida. Então, os irmãos que puderem ajudar com alguma coisa, pode procurar o irmão Denilson, a irmã Rose. Vai ser lá mesmo no Tamanduá, né? Bem pertinho lá da casa onde ele está morando hoje. A pessoa doou lá um terreno para eles. E ele está passando por dificuldades. Ele precisa do local dele, irmãos. Ele precisa ter. Diz assim o ditado, né? Quem casa quer casa, né? E é bom de estar no local da gente, né? Receber uma visita. E o texto de hoje, eu não frisei isso, porque não está no meu esboço, mas o texto de hoje fala quão importante a gente receber uma visita bem, né? Você viu de que forma Abraão recebeu as visitas dele? Você viu como foi? Sabe, deu o que tinha de melhor, foi generoso. Vamos passar a fazer isso. Por isso, os irmãos que sentirem de Deus o coração, ajudar o nosso irmão, ele não tem nada ainda. E aliás, tem, né? Tem um terreno, que é muita coisa. E aí a gente vai contribuir com o nosso irmão, ajudar a ir lá, né? No dia que começar a fazer um mutirão, doar um tijolo, um cimento. Sei que o material está caríssimo, mas nós vamos fazer uma força, vamos procurar os nossos amigos, as pessoas que nós, né? E vamos ajudar o nosso irmão. Eu quero fazer esse apelo à igreja, dizer para a igreja que nós precisamos disso. Está dentro dos nossos projetos, né, irmão Kim? Sociais da igreja. A gente pode até ver também se a igreja, como caixa dela também aí, poderá contribuir com alguma coisa. Nós temos essa previsão aí também, nas nossas diligências de tesouraria, de ajudar quem precisa. A gente vai fazer o que for necessário, e se Deus quiser, nós vamos estar lá fazendo um culto, louvando a Deus, dizendo quão grande o Senhor fez maravilhas na vida desse casal. Vamos orar, vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor, dizer para a igreja, para você que nos assiste, que sábado que vem é o primeiro sábado de outubro. O que é que tem no primeiro sábado de cada mês, igreja? Tão fracos, irmãos. Vocês estão desanimados, né? É? Santa Ceia, né? E aí eu queria fazer um desafio para a igreja. Santa Ceia é um momento em que a igreja precisa estar reunida. Vamos convidar pessoas para vir à igreja. Vamos chamar pessoas. Aqueles irmãos que hoje nós estamos sentindo falta aqui, faltou bem a metade da igreja hoje, não foi? Vamos convidar os irmãos. Talvez aconteceu algum problema, eles estão passando por alguma dificuldade. Vamos saber deles o que foi que houve, né? Vamos lá perguntar o que foi que aconteceu. E vamos convidar o irmão e mais alguém, além das redes sociais estarem presentes conosco, vai estar aqui conosco. Não tem problema de receber mais visita, nós estamos cumprindo aqui rigorosamente, né? Todas as determinações que os decretos estaduais e as autoridades de vigilância sanitária e epidemiológicas exigem para que funcione. Então, nós podemos receber. Então, você mentaliza alguém, vai orando durante a semana. Se eu vou orar por aquela pessoa, para ela ir para o culto. Aí o que é que você faz? Você vai só orar para trazer ela para o culto, é isso? Você vai só convidar e orar por ela? Se ela não tiver como vir, vá lá e traz ela para o culto. Ela vai se sentir honrada, especial, você acompanhar ela até a igreja. Que Deus oriente os irmãos, o Espírito Santo os guie nessa empreitada. Vamos orar em nome de Jesus
em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado por esse momento. Creio, tenho plena certeza e convicção de que o Senhor vai agir de uma forma tremenda, poderosamente, e que nós estaremos colocando essa palavra que nós nessa noite lemos e pregamos, vamos colocar em prática ela na nossa vida, te pedindo a tua presença constante na nossa vida, e que possamos estar fazendo o ID que o Senhor tanto quer que nós façamos. Em nome de Jesus, abençoe cada irmão aqui nessa noite, cada vida, os que nos assistem, cada vida, cada pessoa, abençoe, Senhor. Repreende todo o mal que tiver, que atrapalhe essa pessoa de te servir, de te seguir, de sentir tua presença. E que possamos estar aqui no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir, cada vez mais alegres, firmes, fortes. Senhor, que pessoas venham estar assistindo o culto, não apenas na rede social, mas que ela venha também até a casa de oração, para juntos fazermos um culto de adoração a Ti, um culto de louvor a Ti, Senhor, aonde a Tua presença, ali, naquele momento de ceia, aonde o Teu Filho deu a vida por nós, mas que também ressuscitou e vivo está, sentado à Tua direita, teremos a alegria de estar aqui celebrando, regozijando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por isso, Pai, nos dá uma semana de paz abençoada, refrigera a nossa alma, perdoe os nossos pecados, miseráveis homens que somos, mas aprovamos a Ti, o Teu nome louvamos, porque as Tuas misericórdias se renovam e é a causa de não sermos consumidos. Nos perdoe, nos livre, nos esconda debaixo das Tuas asas e nos dê uma semana abençoada. Se os problemas surgirem, a Tua presença será maior do que os problemas, porque o Senhor vai fazer nós atravessar e cantar do outro lado o hino da vitória. Por isso, Deus, te agradecemos nessa noite, que o Teu amor grandioso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Seu Espírito Santo repouse hoje e eternamente sobre cada um, sobre a sua igreja. Os que crê dizem amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe, que o Senhor os abençoe e que nós possamos estar aqui, se assim o Senhor nos permitir. Até o nosso próximo encontro. Obrigado a você que nos assiste pelas redes. Siga-nos, compartilhe esse culto, essa live vai estar disponível no canal do YouTube. Siga-nos no Instagram e seja nosso amigo no Facebook. Um abraço, que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz.